A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, está escrito: Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor, e semelhante também aquele que é chamado, sendo livre, é servo de Cristo. Essa discriminação que existe entre as igrejas cristãs, sendo que o católico discorda do ortodoxo, que discordam do protestante e o protestante que ainda discordam entre si, sobre doutrinas criadas por homens e por mais que tenha baseamento bíblico não pode estar acima da própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes as divergências entre as igrejas se dão porque algumas delas acham que deveria guardar o sábado, outras consideram domingo como o dia do Senhor Jesus Cristo, uns dizem que pode cortar o cabelo, já outras não, assim também se dá com as vestimentas, pode ou não pode usar. Estes costumes, estas doutrinas são baseadas em uma época que não está relacionada propriamente conosco, não tem fundamento na nossa cultura e por isso quando queremos empregar esse tipo de doutrina, como vestir, como cortar o cabelo, como falar para o cristão, estamos contrariando a palavra do Senhor Jesus Cristo, estamos contraindo o evangelho deixado pelo Senhor Jesus Cristo, para defender nossa própria tese, para defender nosso próprio interesse, nossa própria vontade, porque quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou, foi para sermos pessoas livres e sendo livres pudéssemos segui-lo fazendo a sua obra, pouco importa se somos negros ou brancos, se somos ricos ou pobres, o que realmente importa para o Senhor Jesus Cristo é a nossa obediência, é o nosso coração voltado para seu evangelho, para sua palavra, fazendo o que ele, o Senhor Jesus Cristo propôs para nossas vidas de modo individual para crescimento do seu reino. Hoje somos pessoas livres para fazer qualquer coisa, porém nem todas as coisas é conveniente para o cristão, nem todas as coisas deve o cristão fazer, não porque é proibido, entretanto por questões de ética não nos convém, porque existe entre nós irmãos que ainda é fraco na fé, que não consegue entender aquilo que estamos fazendo, não interfere em nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que nos fez livre de todo o pecado, para que assim não mais caímos em pecado, a fim de que na nossa liberdade pudéssemos servi-lo por toda a eternidade. Porque afinal de contas o sacrifício de Cristo Jesus na cruz foi nos purificar, nos libertar de todos os pecados para que na sua glória com Cristo Jesus pudéssemos viver por toda a eternidade e não somente nesta vida passageira. Todavia o credo religioso, a crença, a doutrina, a confissão de fé que as igrejas denominadas cristãs têm feito afasta o cristão do Senhor Jesus Cristo, porque muitos ainda estão congregando nesses locais, mas estão longe da presença do Senhor Jesus Cristo, pois as falácias do seu líder religioso do que a própria palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada, no qual não existe nada que possa estar acima ou substituir. A Bíblia Sagrada é para o cristão sua constituição de vida, o que na Bíblia está escrito é lei irrevogável. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Como o apóstolo Paulo foi separado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de igual modo somos nós, todavia para que possamos ser pelo Senhor Jesus Cristo escolhido para pregar o seu Evangelho, anunciar as boas novas ao mundo, primeiro precisamos limpar nossas mentes, os nossos pensamentos das coisas terrenas, das coisas materialistas e de tudo aquilo que nos prende e nos faz acreditar que aquilo ali é a nossa vida, é a solução para todo e qualquer problema que possamos ter. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para que pudéssemos ser libertos, o Senhor Jesus Cristo se fez maldito na cruz, para pagar com sua vida o preço de morte em nosso lugar, mesmo sendo o Senhor Jesus Cristo incorruptível, em favor de cada um de nós, para que assim pudéssemos ter paz e união em uma conexão interna com Ele, o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, está escrito: E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, apartamento para ensinar, paciente. Todas as coisas são lícitas e cabíveis para estar sendo feito pelo cristão, todavia nem tudo nos convém porque não podemos hipótese alguma ser o peso do engano na vida do nosso semelhante, somos luz, porém se nossos atos e atitudes refletem nosso semelhante como trevas é claro sinal de que nossa vida com Cristo Jesus não está caminhando bem, porque quando somos obedientes a Cristo Jesus, seguindo os seus mandamentos, ensinando a sua palavra não temos o porquê e nem há espaço de sermos trevas ou entristecidos ou chateados com quaisquer situações que possamos enfrentar. Pois o Senhor Jesus Cristo há de nos fortalecer para que possamos suportar lá, até porque nossas vidas têm ser baseadas na vida dos apóstolos Paulo que por amor a Cristo Jesus foram brutalmente torturados e assassinados, porém não abdicaram da sua fé em Cristo Jesus, antes prosseguiram para alvo. Cristo Jesus.
Sendo assim, não podemos basear as nossas vidas na materialidade deste mundo, todavia devemos ser obedientes, focados na vida de Cristo Jesus. Que possamos hoje entender que a liberdade que conquistamos em Cristo Jesus está além das questões religiosas na qual o catolicismo, o protestantismo ou o estoicismo podem nos trazer, porque sendo agora livre em Cristo Jesus não estamos mais condenados à escravidão na qual o pecado nos colocava, mas antes com total liberdade de chegar diante do trono do nosso Deus absoluto, a saber, Jesus Cristo, possamos refletir, que já somos livres em Cristo Jesus, ao que não precisamos nos prender, nos acorrentar em igrejas erguidas pelo homem, na qual estão focados na maternidade, na prosperidade do que de fato na salvação que nos foi dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então não existe isso de que o irmão tem melhor chance de ser salvo por causa da sua oferta, por causa do seu dízimo, mas mantendo nossas vidas em Cristo Jesus, fazendo-se cumprir a vontade em nós, que é pregar o Evangelho a toda a humanidade. Mas isso inclui as redes sociais, que são verdadeiros canais para levarmos o Evangelho de Cristo Jesus a lugares que não podemos ir, a fim de atrair cada vez mais irmãos em Cristo Jesus que, acorrentadas às igrejas, vivem um sistema proibitório até mesmo no relacionamento interpessoal com qualquer pessoa que não seja da mesma igreja, como a Igreja Congregação do Brasil, que tem como hábito chamar de primos quem não são da mesma igreja do que eles, de não ter a mesma perspectiva, algo incompreensível, porque se o Senhor Jesus Cristo nos faz livres, não há razão ou motivação de nos tornarmos presos, acorrentados a qualquer que seja a igreja, mas antes na liberdade na qual o Senhor Jesus Cristo nos concede estudaremos a Bíblia, buscamos crescer no conhecimento e na sabedoria para que possamos ensinar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma correta sem precedentes religiosos, porque se apegamos a questões religiosas do como vestir ou como falar entre tantas outras coisas que as igrejas cristãs criaram para os seus seguidores, para os seus filiados, os seus membros, a fim de prender a pessoa de forma que elas não se torna jamais uma pessoa livre. Quando o Senhor Jesus Cristo nos faz livres, se tivermos que ser preso, que seja preso em Cristo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem medo de falar, sem medo de dizer, sem medo de pregar, somente com a Bíblia nas mãos, andando como peregrinos anunciando as boas novas, quer seja para a nossa família, quer seja para os nossos amigos, quer seja para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, mas sempre ensinando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem fazer afiliação partidária em nome de igrejas que foram erguidas e construídas por homens, que criaram para si doutrinas, da qual querem agora que a Igreja do Senhor Jesus Cristo aceita como confissão de fé, quando na verdade a nossa confissão de fé do seguidor de Cristo Jesus é: o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, Deus absoluto, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Devo seguir somente o Senhor Jesus Cristo, a quem servimos, não porque somos obrigados, não por medo de ir para o inferno, mas porque não existe vida longe de Cristo Jesus.